Boa noite, queridos companheiros, a quem está aqui hoje para ouvir esse estudo sobre fraternidade. Estamos em novos tempos. Antes da pandemia, chegávamos à nossa querida SEC, abraçávamos a todos os companheiros, via os rostos de todos aqueles que lá aportavam em busca de algum conhecimento da doutrina, conforto, consolo. Hoje, temos que nos adaptarmos aos novos tempos. Hoje eu encaminho, peço à espiritualidade que todos que chegaram ao link desse estudo possam também receber nossas boas vibrações do seja bem-vindos e que cada um possa também receber, impulsionado pela espiritualidade, o afago, o estudo, o conhecimento e tudo aquilo que as minhas vibrações possam levar a cada um dos presentes nesse estudo. Que meus sentimentos de gratidão à SEC por aqui estar cheguem a todos. Bem, nosso tema é fraternidade universal. Eu não tenho outro jeito de começar meus estudos. Nós vamos estudar, vamos ver o significado dessa palavra. Bom, fraternidade, quando nós buscamos no dicionário, nós encontramos lá, praticar ato de fraternidade, do verbo fraternizar. Fraternidade é um substantivo, é uma ação do verbo fraternizar. E como toda ação, pede um sujeito para executar essa ação. Fraternizar é unir-se como entre irmãos, como se fossem irmãos. Nós não estamos muito acostumados com essa palavra fraternizar. Conhecemos o seu sinônimo, que é confraternizar. E temos no nosso inconsciente coletivo que confraternizar é uma convivência agradável entre pessoas, onde há comes e bebes, onde nós, no espaço que há essa confraternização, na maioria das vezes, não estamos preocupados com quem tem problemas, se tem alguém sofrendo. Não, é alegria, comes e bebes. Nós temos mais essa noção de confraternizar. Mas da fraternidade, que vem do verbo confraternizar, né, é praticar ato de fraternidade. É relação de parentesco estabelecida entre irmãos. Aqui o parentesco levando-nos aos laços consanguíneos, né? Mas ao pesquisar, eu observei algo muito interessante e eu acho muito bom, acho que podemos compartilhar. Alguns dicionários trazem fraternidade, amor ao próximo. Mas eu encontrei alguns que, além do amor ao próximo, trazem afeto demonstrado por quem não se conhece. E eu fiquei a raciocinar. A linguagem, a língua de um povo, ela vai mudando a partir do uso dos seus usuários, vai ganhando novos significados. Esses significados que vão surgindo passa a ser dicionarizado a partir do seu uso.
Então, passa a constar do dicionário. Pensei, contente, alegre. Porque se em algum dicionário nós já encontramos afeto demonstrado por quem não se conhece, me leva a pensar o quê? Como tenho certeza que vocês estão pensando. Esse novo significado, ele já tem sido usado, essa fraternidade já tem sido praticada, a ponto de incorporar novo significado à palavra fraternidade. Muito bom isso, né? Só para registro aí, para começar nossos estudos. Muito bem, então vamos guardar isso aqui, tá? Praticar ato de fraternidade, demonstrar afeto demonstrado por quem não se conhece. Bem, no Livro dos Espíritos, capítulo 9, na Lei de Igualdade, na questão 803, Kardec fez a pergunta aos espíritos: perante Deus, são iguais todos os homens? Os espíritos responderam: sim. Todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol luz para todos, e anunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Nós ouvimos muito isso. O sol nasceu para todos, não interessa onde você esteja, sabe? Qual é a sua posição social, qual é a sua profissão, né? Se você está no campo, se você está fora do presídio, dentro do presídio, no seu lar, se você é um cidadão correto, o sol vai brilhar para todos. As leis divinas é para todos. Todos nascem igualmente fracos. Todos nós nascemos frágeis, precisamos de cuidados, precisamos de uma família para aportarmos neste planeta, para reencarnarmos. Precisamos de todos os cuidados. Todos precisam disso. Acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como do pobre. Todos chegamos ao nascimento e chegamos ao túmulo. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos aos seus olhos são iguais. Posto isso, nós vamos ter como base para o estudo da fraternidade universal a Gênese de Allan Kardec. Capítulo 18, são chegados os tempos. Item 17 ao 24. O primeiro item, a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. A pedra fundamental. Né? Hoje nós estamos vivendo uma nova ordem social. O que seria essa ordem? Que nova ordem é essa? Hoje nós estamos vivendo novas acomodações, nova arrumação dessa ordem social. Não é assim? Peraí que eu me perdi aqui. Estamos em plena nova ordem social. O invisível nos impôs uma nova ordem. O vírus Covid-19. Estamos afastados, muitos das suas famílias, dos seus filhos. Há uma tendência muito grande imposta por esse vírus, mudança de valores, mudança de olhar a vida, valorizar mais o sentir e não o ter.
as primeiras coisas que nós ouvimos é isso. Sentimentos sendo revisados. Atitudes sendo revisadas em relação à família. A convivência trazendo para os seus participantes novas posturas. Um recolhimento das próprias pessoas para revisitarem a si mesmas em relação a vários assuntos. Do relacionamento com filhos, filhos com pais, com toda a família. Do fazer doméstico, né? Muitos assumindo tarefas que antes não assumiam, muitos valorizando força de trabalho que antes não eram valorizadas, hoje estão sendo valorizadas. Nessa nova ordem social, nessa nova arrumação, encontramos muitas pessoas, muitas famílias, que revisitaram os seus valores e que estão, mesmo não tendo o trabalho de profissionais que ajudavam na tarefa doméstica, elas estão, ou eles estão ausentes para também se cuidarem em relação à contaminação do vírus, e mesmo assim, ou recebendo total o pagamento dos seus trabalhos, das suas tarefas, ou parcialmente. Então, nós vamos ver aí algumas mudanças de valores em relação a muitas coisas. Bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, Santo Agostinho nos diz o seguinte: Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lhe lança aos pés. As provas rudes, ouve-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento de Deus, em Deus. Então, dentro dessa arrumação, nós vamos ver situações de desemprego, desarmonia psíquica, depressão, muitos problemas trazidos pela essa nova ordem social. E aí, Santo Agostinho nos avisa que essas provas rudes, para muitos, são quase sempre um fim de um sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito. Ou seja, nós estamos sendo chamados, a sociedade está sendo chamada, a humanidade está sendo chamada a um aperfeiçoamento do espírito. Então, há que se aproveitar esse momento. Fazer do limão uma limonada. Para progredirmos na nossa evolução, porque estamos aqui, encarnados, com esse objetivo. Evoluir. Não importa onde você esteja, que credo você professe. Somos impulsionados a buscar a evolução espiritual, a evolução do ser. Bem, mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, se não assente com base inabalável, e essa base é a fé. Não a fé em tais dogmas particulares. Dogmas, ponto fundamental e indiscutível de uma crença religiosa. Essa fé, ela precisa ser em bases sólidas. Não a fé que muda com os tempos,
com os povos, os costumes que nos levam ao antagonismo. Essa fé precisa, a fé nos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitará. A fé nos princípios fundamentais. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Precisamos embasar a nossa fé em Deus. Não em um Deus particularizado que atende à necessidade de cada um, de cada grupo. Não. Que nós lemos na primeira parte lá do Livro dos Espíritos, que todos nós somos iguais perante Deus. Da nossa alma, enquanto encarnado, espírito, quando desencarnarmos, esse que precisa evoluir. O futuro não pertence só às novas gerações. Ela também nos pertence. Porque nosso espírito é eterno. Se hoje estamos aqui numa roupagem, numa personagem, amanhã estaremos de volta em outra roupagem, em outros episódios da vida. Então, o futuro nos pertence também. E é com visão nisso que nós temos que fazer o bom plantio aqui. Porque o nosso progresso é individual e indefinido. Sendo indefinido, faremos parte do futuro também. E as nossas relações sociais, hoje, a relação entre os seres é eterno. Porque a cada momento que nós nos relacionamos, fazemos parte de uma sociedade, de uma família. No futuro, se não cumprirmos tudo o que tivermos que fazer em relação a cada um, porque todos nós, ao encarnarmos, servimos de apoio para aqueles que ainda não estão no mesmo patamar de evolução, assim como recebemos auxílios daqueles que maior conhecimento têm, que maior evolução espiritual já fez. Todos nós sabemos disso. Quantas pessoas passam por nossas vidas que nos marcam, né, com o seu conhecimento, com os seus valores, que nos agregam para continuarmos a nossa jornada. Bom, vamos aqui. Todos os homens considerarão filhos do mesmo pai e se estenderão as mãos uns aos outros. É aqui que está o problema da fraternidade, ou seja, a solução da fraternidade. Fraternidade é nos entendermos como filho do mesmo pai, do mesmo Criador. Porque se assim não nos entendermos, se acharmos que Deus é particularizado, cada um tem Deus para atender às suas necessidades, os seus desejos, se cada grupo pensa que Deus é particularizado, o que nos ocasiona isso? O que nós temos visto, né? O antagonismo, o outro torna-se nosso inimigo. O outro, temos aí, gera o quê? O preconceito de raça, de cor, de status.
porque particularizamos e somos filho do mesmo Pai. E diante desse Pai, nosso Criador, somos iguais. As leis de Deus é igual para todas. Ele não tem privilegiados. Todos nós nascemos como espíritos simples e ignorantes, mas com um germe para brotar, para florescer em nós. Então, o Espiritismo nos traz, nos proporciona esse conhecimento através da reencarnação, que somos espíritos eternos, né? E que nossas relações familiares, de amizade, todas as relações que nós temos, caso nós não venhamos a vivenciar as leis divinas, as leis que Jesus nos veio ensinar, a lei maior do amor, que ele nos exemplificou, continuaremos na caminhada muito dolorosa. Então, essa unidade de crença de que o Pai é único é que será o laço mais forte, o fundamento mais sólido da fraternidade universal. Sem essa unidade de que nós somos filhos do mesmo Pai, teremos dificuldade de consolidar a fraternidade universal, embora ela já esteja acontecendo, porque é chegado os tempos. A humanidade já saiu lá do primórdios, onde era movida só por instintos. Nossos instintos já está num grau de sentimentos. E precisamos sentir Deus, vivenciar Deus, sentir Jesus, vivenciar os seus ensinamentos. Para que haja essa fraternidade. A partir dessa mudança de hábitos, de pensamentos cristalizados, que não nos deixa vivenciar, ver, sentir o amor de Deus, sentir o amigo, o outro. Muitas vezes a gente faz do outro o próximo, mas desde que seja próximo dentro da minha casa, seja meu filho, meus parentes, meus amigos. Esse amor que Jesus veio nos ensinar ultrapassa essas fronteiras. Bem, com esse tema, eu me interessei muito pela Fraternidade Sem Fronteiras. Entrei no site Fraternidade Sem Fronteiras.org.br. Ela já tem 10 anos. O coração dos projetos desenvolvido pela Fraternidade Sem Fronteiras é o apadrinhamento, todos nós já sabemos disso, né? E nós encontramos lá, nos vários encontros que já houve, algumas figuras bem conhecidas. Divaldo Franco, Alessandro Klingen e a irmã Aila Pinheiro. A irmã Aila Pinheiro é uma freira. Bem, entre vários projetos que lá nós encontramos, os projetos na África, né, muitos, Madagascar, Moçambique, Dakar, vários projetos. Esse Dakar é um projeto muito interessante. Não que esses outros não sejam, mas me chamou a atenção porque eu não tinha conhecimento. Esse projeto, ele
acontece em Dakar, que é a capital do Senegal. Estima-se que, a ONU estima que o número de crianças abandonadas de rua é o maior do mundo em Dakar. São pelo menos 30 mil meninos sem lar. Olha, choca, né? 30 mil meninos, o maior fenômeno de crianças de rua do mundo. Muito bem. Encontramos alguns projetos realizados aqui no Brasil. Um deles é na Paraíba, Campina Grande, Fraternidade pelas Crianças com Microcefalia. Esse trabalho une ciência e amor. Ele foi fundado, e a Fraternidade Sem Fronteira abraçou, fundado pela médica e pesquisadora Adriana Mello. Ela foi a responsável pela relação, ela que descobriu a relação entre o vírus da Zika e a microcefalia. As mães estavam simplesmente abandonadas com seus filhos, precisando de tudo. Muitas pararam de trabalhar para dar atenção a seus filhos totalmente dependentes. E a Fraternidade Sem Fronteira abraça o trabalho da médica e pesquisadora Adriana Mello. Outro no Brasil, Um Coração que Acolhe os imigrantes. A Fraternidade Sem Fronteiras criou o projeto para imigrantes venezuelanos, muito interessante, vale a pena olhar, ver. No sertão da Bahia, nós vamos encontrar a Retrato de Esperança, que constrói aqueles barracos míseros, mas míseros. Vamos encontrar Fraternidade na Rua, lá em Mato Grosso. Esse trabalho, esse projeto, ele é realizado por um pastor. São dependentes químicos que, com desejo de reestruturarem as suas vidas, são resgatados. E ele é o resultado da junção de diferentes crenças. Então, nesses projetos, o que nós observamos? O que nós percebemos? A ação das pessoas em atuar, ter atos de fraternidade, a ponto de juntarem diferentes crenças. Então, no projeto, você vê, tem vários encontros. Então, você ouve palestra da freira, do pastor, do espírita, do artista, do DJ. Tem um outro projeto, Jardim das Borboletas. Esse eu não conhecia, não sabia que existia. E é muito bom que a gente saiba que eles existem. Porque muitas vezes nos pegamos desencantadas com o mundo, com o Brasil, como se nada tivesse acontecendo, como se nós estivéssemos mergulhados só em coisas ruins. E isso não é verdade. Até porque até podemos não estarmos no mesmo barco diante da tempestade. Mas eu tenho certeza, Jesus está em todos os barcos. E sob os cuidados, o zelo de Deus, que sabe tudo, vê tudo e nos conhece as nossas necessidades. Então, eu concordo que nós não estamos em todos os barcos, mas Jesus está em todos os barcos. Não importa qual é o seu rio, qual é o seu mar, qual é a sua lagoa, ele está
no seu barco, na sua canoinha, na sua jangada, no seu iate, no seu navio, onde você estiver. Bom, o Jardim das Borboletas, esse nome, estima-se que 1.600 pessoas no Brasil vivem com epidermólise bolhosa, uma doença genética rara, grave, não contagiosa e incurável. Sua principal característica é a formação de bolhas e lesões na pele. Seu apadrinhamento pode ajudar a amenizar o sofrimento. Eu não sabia disso. Então, eu vasculhei o site e confesso que eu fiquei em algumas coisas que eu li com o coração pequeno, mas depois já me levantei, né? Porque a gente precisa acreditar. Aqueles que não conhecem, entrem no site fraternidadessemfronteira.com.br. Olhe o projeto, esses projetos precisam desses apadrinhamentos. E muitas vezes é tão pouco, né? Muito bem. Para chegarmos a esses projetos todos, alguns podem pensar, né? Não, mas isso aí é muito longe, África, né? Muitas vezes nós ouvimos isso, né? Ao ouvir os encontros, as palestras dos encontros, eu ouvi esse relato de que muitas pessoas às vezes falam, né? Às vezes falam sem conhecimento, né? Poxa, por que ajudar tanta gente lá fora, né? Aqui no Brasil há tantas pessoas, é verdade. Só que numa dos encontros que Divaldo ele está em todos, né? Ele disse que em muitos desses lugares há um holocausto do amor. Sabe o que é isso? Holocausto do amor. Eu assisti o coordenador de um dos projetos de médicos, de profissionais que vão para a África, né, que se inscrevem. Um deles, espírita, ele fez uma palestra falando da experiência dele de ter ido para a África. Ele cardiologista, é isso mesmo, cardiologista. Então, os caravaneiros, né, antes de irem, esse coordenador foi falar com eles, porque esse médico, o relato dele é o seguinte, que ele se preparou de toda forma para poder atuar na sua área, que é cardiológica, né? Se equipou de tudo que ele pudesse usar. E aí ele diz que quase não usou nada. De começo, o coordenador disse assim, olha, levem tudo que vocês achem que é necessário para que você desempenhe, né, a sua tarefa, a sua atividade profissional. Mas não se esqueçam, quando vocês forem atender os corações lá na África, olhem em seus olhos, ouçam aquele que estiver à sua frente, ouça com o coração, porque na maioria das vezes, o que dói neles não é o corpo, é a alma, é o ser. Aí ele relata que, num atendimento que ele fez de um senhor muito sofrido, com aquela aparência cadavérica, né? Porque muitas vezes, quando você pergunta qual foi a última vez que eles comeram, muitas vezes eles olham para cima para lembrar qual foi a última vez que eles comeram. E tanto tempo, às vezes, que se passa sem comer. E ele começou a ficar emocionado, com os olhos lacrimejando. E o Senhor colocou as mãos
em cima das mãos do médico e disse assim: fique calma, doutor, fique tranquilo, tudo isso vai passar. E aí, quem foi atendido, ele disse que tinha sido ele. E muitas vezes, para que a gente possa ultrapassar as fronteiras, nós não precisamos de muito. Às vezes é só ouvir com carinho, com dedicação, com o coração. E é aí que nós temos dificuldade de atravessar as fronteiras. Bem, no livro Religião dos Espíritos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, Religião dos Espíritos, estudo e dissertação em torno da obra do livro dos Espíritos de Allan Kardec, ditado por Emmanuel. Ele diz o seguinte, que a gente vê isso na Fraternidade Sem Fronteira. O centavo movimentado, o impulso da caridade, é o avivamento do amor na terra, por transformar-se a cada minuto no remédio ao enfermo necessitado, no livro renovador das vítimas do desânimo, no teto endereçado aos que vagueiam sem rumo e na gota de leite que tonifica o corpo subnutrido da criancinha sem lar. Muitas vezes, se nós formos olhar em nossas gavetas, vamos encontrar moedas que às vezes a gente pega, recolhe, bota num cofre, né? Às vezes dos netos. Aí eu ouvi o relato da irmã, a Ilma Pinheiro, que a mãe dela, acho que é Fortaleza, recolhe das crianças do bairro moedinhas. A moedinha que aquela criança vai comprar um picolé, um lanche, ela deixa de comprar e a mãe com a irmã recolhe e depois faz chegar até as mãos da irmã Aila e ela entrega lá para o coordenador do projeto Fraternidade Sem Fronteiras. Depois nós vamos comentar isso mais à frente. Mas que toda propriedade seja por nós recebida como empréstimo santo. Não. Ninguém toma desse modo a grave responsabilidade da posse efêmera entre as criaturas humanas. Nós somos abençoados dentro dessa pandemia, dentro dessas situações que nós encontramos, da miséria, né? Dessa pobreza ao extremo. Tudo que nós temos, tudo que recebemos, são bênçãos. Tudo que é de material, nós somos mordomos, segundo Kardec e Emmanuel. Pois tudo que recebemos como empréstimo santo, cujos benefícios é preciso estender ao proveito geral. Nós temos dificuldade de viver com o necessário. Isso não significa sem conforto. Não estou falando sobre isso. Mas muitas vezes nós temos de sobra o necessário. Tirando o conforto, tirando o bem-estar. Então aqui Emmanuel diz para que estejamos atentos à lei de que a felicidade só é verdadeira felicidade quando respira na construção da felicidade devida aos outros. Mas isso é muito difícil, nós pensamos, não é? E é verdade, nós pensamos. Mas os espíritos nos dizem que não é difícil. Isso é Emmanuel que eu falo num livro que eu não me lembro o nome agora. Que são desafios, mas não difícil. São desafios que nós precisamos trabalhar. Porque ao trabalharmos esse desafio de entender
que somos filhos do mesmo Criador, de que a verdadeira felicidade só é real quando ela é construída da felicidade de vida aos outros. Quando entendermos que esse compartilhar é que nos traz bem-estar, é que nos traz saúde, inclusive. Porque quando nos habituamos, quando transformamos os nossos valores, a nossa visão da vida, tudo muda em nós. Esse depoimento de que as pessoas que trabalham envolvidas pela causa do outro, que tem um suporte na imunidade, às vezes você fica assim, como é que essa pessoa consegue fazer isso? Quantas vezes a gente vê reportagem pelos canais aí, pelos YouTube, pelos documentários? Você fica, meu Deus, eu não aguentaria. Pior que aguentaria. Aliás, vamos lembrar do Divaldo. Acho que foi hoje, né, que ele fez uma cirurgia da hérnia, das hérnias que o incomodam, né? Aos 90 e mais alguns anos, né? Ele viaja, leva, tem um trabalho esplendoroso em Salvador, palestras, esclarecendo, levando conforto, e possamos chegar até Ele com as nossas orações, a esse coração que tanto tem feito por aqueles que padecem. Agora, olha, mas isso é surreal, isso é fronteira, fraternidade sem fronteira, isso não é para todo mundo, é difícil, é complicado, é desafio. Mas vamos então, já falamos de coisas que parecem que estão distantes de nós, não estão, porque fazem parte de uma mesma sociedade, da mesma humanidade, e estamos todos nesse planeta Terra, nesse planeta azul que nos agasalha, que é o útero que nos recebe, né? Tanto quanto o útero de nossas mães. Esse planeta que pulsa, pedindo socorro, pedindo amor, pedindo fluidos diferentes, pedindo que nós possamos sermos capazes de emitir mais amor, mais bondade, mais fraternidade, mais gentileza. Vamos trazer para mais perto. Nós estamos falando dessas fronteiras, né, geográficas, de país para país, de estado para estado, de cidade para cidade. Parece que as coisas tudo acontecem muito distante de nós. Vamos falar das nossas fronteiras interiores. Sim. Vamos falar dessas fronteiras. Quando é que nós atravessamos as nossas fronteiras interiores? Porque nós trazemos muitas. Trazemos muitas fronteiras que precisam ser derrubadas por nós. Quando atravessamos as nossas fronteiras interiores. Quando entendemos que somos filhos de um Deus soberano, justo e bom. Já saímos da época em que nos foi apresentado um Deus punitivo, um Deus que castigava. Deus não pune ninguém. Quando entendermos que Deus guarda cada uma de suas ovelhas e aguarda o seu retorno ao seu regaço de infinito amor. Atravessamos nossas fronteiras
quando podemos fazer o caminho de volta, passo a passo, pois a nossa evolução espiritual não dá saltos, assim como nada na natureza dá salto. Você planta a sementinha, rega, sol, água, e ela vai rompendo a escuridão da terra, vai rasgando a sua casca até abrir o caminho do solo para então crescer, florescer, dar flores ou frutos ou sombra, simplesmente, que já é demais. Quando tomamos a decisão, a vontade de querer e preservar, perseverar os ensinamentos do Cristo, que ele nos legou, entendendo que Jesus é o nosso único guia e modelo. Kardec perguntou para o Espírito. Que espírito poderia ser? Eu não lembro direito a pergunta. Que serviria de guia e modelo? E os espíritos responderam simplesmente, Jesus. Esse é o nosso guia, o nosso modelo. Não há outro. E sob os cuidados do Pai, que não nos desampara nunca, em qualquer situação que estejamos passando nesses momentos, devemos orar, pedir a Deus. E Ele nos atenderá, porque nenhum clamor é deixado de ser ouvido. Bem, Divaldo diz que nós só conseguiremos amar. Ele fala isso no encontro, no terceiro encontro da Fraternidade Sem Fronteira, de abril de 2019. Ele diz nessa palestra que nós só conseguiremos amar o ser de fora quando amar a nós próprios, dentro de nós mesmos. Ele aí está falando do auto-amor. Porque se nós nos amarmos, como é que nós vamos amar ao próximo como a nós mesmos? Não vamos conseguir. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não vamos amar o próximo, e se não amar o próximo, não amamos a Deus. Se não amamos a Deus, não amamos o próximo. No livro Consolador de Emmanuel, ele fala do auto-amor, mas não do auto-amor como essa exteriorização do exterior. É o amor que nos obriga, que nos leva à oração, à vigilância, à busca da nossa mudança. Porque o nosso grande problema é de iluminação íntima. Para que possamos amar o outro, precisamos amar a nós mesmos. Quando amarmos a difícil família biológica em que estamos inseridos, continua o Divaldo, porque não temos a família que gostaríamos, mas a família que necessitamos para evoluir. Precisamos fazer esse trabalho dentro de nós, próximo a nós, aprender a amar, para estendermos esse amor àquele a quem não se conhece. Lembra do significado que eu li? É dicionário. Muitas vezes nós temos, dentro do nosso círculo familiar, pessoas que precisam desesperadamente de fraternidade, de ser ouvida, mesmo que tenham os seus problemas. Muitas vezes, em família, nós temos problemas sérios entre pai, filho, pai, parente, nora, genro, todos.
Eu tenho um irmão psicólogo que ele diz assim, mãe, nossa, psicanálise e mãe é negócio sério. Na maioria das vezes, tudo é problema da mãe, né? Problema que teve com a mãe. E muitas vezes, o que a gente precisa? Vamos falar da mãe, já que ela é o fio condutor de muitos problemas dentro da família. Muitas vezes você abrigou o seu filho no útero, a sua filha no útero. E à medida que ela cresce, você precisa fazer um ninho no seu coração para fazer novo abrigo. E às vezes a gente tem dificuldade de fazer isso. O pai, né, acompanhou todo o desenvolvimento e às vezes tem problemas. É necessário fazer um ninho no coração para abrigá-los. Ou os filhos fazerem um ninho para abrigar os seus pais, os seus familiares. Para então desenvolver, virar essa chavinha para que a gente seja capaz de amar o próximo, de estender, de emanar a fraternidade. Nós temos alguns minutinhos. Eu gostaria de falar de uma palestra da Anete Guimarães. Essa palestra é Visão Científica da Bondade, de agosto de 2018, 24, onde ela relata que o neurocientista e geneticista Richard Davidson ficou doente, ficou com um problema sério de depressão e começou a fazer uso da meditação e começou a sentir no próprio corpo o resultado da meditação. Então ele começou como médico, né, como neurocientista, ele começou a fazer artigos e começou a fazer palestras sobre isso. E numa dessas palestras, eis que quem estava assistindo? Dalai Lama. Ao término, Dalai Lama chegou até ele e disse que estava acompanhando os estudos dele, que estava gostando muito, mas que ele estava sentindo falta de um estudo, porque a neurociência, outras tantas áreas da medicina têm escrito, falado, né, muito sobre a depressão, a tristeza, a melancolia, mas que ele gostaria que ele havia procurado um trabalho desse tipo, desenvolvido pela ciência, que falasse da ternura, da gentileza, da bondade, que ele não tinha achado nenhum. Aí o Richard se comprometeu com o Dalai Lama que ele tinha conhecimento para isso, que ele ia buscar. Chegando de volta ao seu escritório, ele pediu para os seus assistentes procurarem, né? Aí ninguém achou, não tem nada sobre gentileza, ternura, gentileza, bondade, não existe, a não ser na área de sociologia, antropologia, psicologia. Aí o Richard, aí ele foi para o Washington, numa palestra que ele foi fazer lá, e ele foi lá para a grande biblioteca, né, que tem tudo, é tudo digitalizado, né? E ele buscou, aí ele falou com alguém responsável, e esse alguém disse, olha, de antemão eu vou te dizer que não tem, não. Na sua área não tem nada disso, não. Se você quiser, sociologia, antropologia, psicologia, mas eu vou procurar. Procurou dar a resposta, realmente não tinha. Então, ele mesmo resolveu fazer essa pesquisa. Aí eu estou falando rápido aqui, por favor, quem se interessar, busque. Esse Richard Davidson, ele criou um Instituto de Pesquisa da Mente Saudável, muito interessante também. Ele começou a fazer a pesquisa. Ele não podia fazer pesquisa com os adultos, porque já estavam viciados, ele começou a fazer com crianças. E nessa pesquisa foram colocadas pessoas, né, em que as crianças para conviver com as crianças nas atividades, e entre elas colocou alguém que começou a agir de forma chata com as crianças, chamava atenção o tempo todo. Não era um professor, tá, gente? Pelo amor de Deus. E depois começaram a apresentar essas pessoas, né, com problemas, com dor, machucado e tal, no frigir dos ovos. As crianças ajudavam a todos, né, que conviviam, que tinha amizade, que brincava, que fazia desenho,
mas ajudou. Quando a pessoa que estava lá para fazer o papel de chata, né? Chata, as crianças, você gosta dessa pessoa? Não, não gosto, é muito chata. Aí, quando ela apareceu precisando de ajuda, dentro da situação proposta, as crianças ajudavam essa pessoa, que ela achava chata. Aí o pesquisador perguntou, mas por que você gosta dessa pessoa? Não. Mas por que você ajudou? Porque ela estava sofrendo. Todas as crianças, mas você gosta dessa pessoa? Não. Mas por que você ajudou? Porque ela estava sofrendo. Aí eu me lembrei do Mandela, que disse, né, que as crianças, elas são ensinadas a terem preconceitos, né? Elas aprendem a terem preconceito, a diferenciar por raça, né, por cor. Elas aprendem onde isso? Na família. Então, se elas aprendem a odiar, a ter preconceito, a não amar, elas podem aprender o inverso, amar. E isso é muito sério. Porque as crianças não trazem, elas são puras. As famílias é que vão fazendo isso. E nós temos que prestar atenção nisso, nas nossas crianças, nos nossos filhos, com as crianças que convivem conosco. Nós estamos trabalhando nossos pequenos para desenvolver em si mesmas o sentimento, o ser, em vez de só ter. Ter, não há problema nenhum. O grande problema é o exagero. Aliás, o Evangelho, segundo o Espiritismo, a doutrina, os ensinamentos do Mestre, a maioria dos nossos problemas é o exagero. Tudo dentro da medida, no equilíbrio, é salutar. Precisamos ensinar nossas crianças a respeitar o outro, a ter sensibilidade pelo outro, a ver o outro como irmãos. Porque a Annette nos diz que Richard Davidson chegou à conclusão de que a ciência, tirando sociologia, antropologia, psicologia, a ciência considera que ternura, gentileza, bondade é um fenômeno social, não faz parte da natureza humana. E Richard Davidson provou cientificamente de que não. A bondade faz parte da natureza humana. O problema é que temos abafado isso nas nossas crianças. Precisamos pensar nisso. Todos nós, um dia, vamos chegar por essa divisa. A única divisa será entre todos os humanos, em todos os lugares, será caridade, fraternidade, benevolência, tolerância para com todos e para com todas as crenças. Que Deus nos abençoe. Que cada coração que está ligados aqui possam receber o que há de melhor em meu coração. Fiquem com Deus, fiquem em paz. E nós somos capazes de amar. O germe do amor está em cada um de nós. Basta querermos para que ele aflore. Vamos arregaçar as mangas para atravessar, primeiro, as fronteiras que está em nós. Muito obrigada, Casa Espírita, que nos oportunizou esse estudo. Vou fazer uma breve prece. Senhor Jesus, Mestre dos mestres, médico de nossas almas, nos acolhe, Senhor, em seu colo,
Fortaleça nossos espíritos para os embates que a vida nos propõe, Mestre Jesus. Dai-nos entendimento, Mestre, que tudo é para o nosso crescimento espiritual. Que nós possamos reconhecer que sempre haverá caminhos para o bem. Esteja com todas as famílias aqui presentes, esteja com todos nós. Graças a Deus.